Leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É bom guardar este versículo no seu coração, na sua mente. Eu também preciso guardá-lo na minha vida e meditar. Capítulo 8 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Outro versículo também, logo o seguinte, o versículo 9, vou repetir. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos, capítulo 8, versículo 8 e 9, eu repeti. Continuando. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Pelo Espírito de Cristo, né? De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, este versículo, capítulo 8 de Romanos, versículo 14, fica bem claro que nem todos são filhos de Deus. Há um ditado muito errado no mundo, onde as pessoas dizem, todos são filhos de Deus. Não, todos somos criatura de Deus. Nos tornamos filhos por adoção quando recebemos e cremos que Jesus é o Salvador. Então, o versículo 14, vou repetir. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai.
O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. As primícias do Espírito: esperança, intercessão, eleição. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito de Deus aqui, este Espírito com E maiúsculo. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, somente Jesus intercede pelos homens. Não há outro intercessor diante de Deus para o homem a não ser Jesus Cristo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Cântico de vitória: Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu gosto muito deste versículo. É capítulo 8 de Romanos, versículo 31. Eu vou repetir para você guardar. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Mais uma vez, Romanos 8:34 está confirmando através da palavra de Deus que quem intercede por nós diante de Deus, somente Jesus Cristo, seu Filho. Guarde esta palavra, Romanos 8:34. Então eu parei no versículo 34 do capítulo 8. Na próxima gravação você continua ouvindo o capítulo 8
a partir do versículo 35. Deus te abençoe.